Olá, pessoal de todo o Brasil. Primeiro, é uma satisfação enorme estar com vocês, mais uma vez, para a gente trabalhar as questões mais importantes para o concurso do Banco do Brasil para atualidades do mercado financeiro. Hoje nós vamos cuidar de um assunto extremamente importante, eu digo para vocês que é fundamental dentro deste assunto, dentro desse estudo, dentro dessa disciplina. Vamos trabalhar dentro das atualidades do mercado financeiro e do sistema financeiro nacional, talvez a instituição mais importante do sistema financeiro nacional, o Banco Central do Brasil. Vamos trabalhar o famoso Banco Central. Então você que está começando agora no estudo, não é? Você que ainda é muito jovem, ainda não está habituado a algumas linguagens específicas da nossa disciplina, que tratam um pouco de direito bancário, um pouco de administração de empresas, um pouco de economia também, sempre quando a gente citar a palavra Bacen, a gente está se referindo ao Banco Central do Brasil, ou ao querido Banco Central. É importante salientar que o próprio Banco Central, quando você entra lá no site, é sempre importante dar uma viajadinha para você poder se atualizar, ele se autodenomina BCB, né? BCB, Banco Central do Brasil. E os economistas Brasil afora acabaram chamando de Bacen mesmo, ou Banco Central, como a imprensa assim o trata. É por isso que a gente vai começar falando um pouquinho sobre o quê? Sobre o que é o Banco Central, como ele se forma. Então vem nesse quadro comigo, grife, preste muita atenção. Banco Central é o membro mais importante do Conselho Monetário Nacional. O Banco Central do Brasil é o responsável pela produção de papel moeda e de moeda metálica, dinheiro que circula no país. Ele exerce, junto ao Conselho Monetário Nacional, um trabalho de fiscalização nas instituições financeiras do país. Veja a importância do Banco Central do Brasil. Às vezes existem aquelas piadas que dinheiro não dá em árvore, mas quem o fabrica é o Banco Central do Brasil. Perfeitamente? Ele fabrica o papel moeda, as moedas metálicas. Mas não só isso, né? É claro que ele precisa de lastro para fazer isso é um outro mecanismo que a gente vai estudar em outro momento. Mas, além de fabricar papel moeda, ele fiscaliza as instituições financeiras. Qualquer banco comercial, né, qualquer banco financeiro, ele precisa seguir as regulamentações do Banco Central, inclusive narrar ao próprio Banco Central, mesmo que diariamente ou semanalmente, alguns acontecimentos que a lei possa vir, por exemplo, a trazer para essas instituições bancárias. Uma outra situação importante, venha comigo para esse quadro. Além disso, tem diversas utilidades, como realizar operações bancárias, como empréstimos, cobrança de créditos e outros, de outras instituições financeiras. O Banco Central é considerado o banco mais importante do Brasil. O Banco Central é o banco dos bancos, o banco mais importante do Brasil. Porque veja, note, olha só como é importante o que a gente colocou aqui. Ó. Ele realiza operações financeiras, realiza empréstimos para as instituições bancárias, crédito, e veja, ele fiscaliza, normatiza e busca fazer com que haja uma harmonia entre as instituições bancárias no Brasil, em que os bancos comerciais possam funcionar em harmonia. Apesar de terem bandeiras, logomarcas, nomes fantasias diferentes, eles precisam funcionar em harmonia com o Banco Central do Brasil, pois senão eles vão receber as penalidades que nós assistimos na aula anterior. Um outro quadro importante que eu preciso que você leia comigo é esse aqui. Olho no quadro. O Banco Central é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. É composto por 8 diretores. É um órgão executivo e normativo, centro do sistema financeiro do país. Veja, que 2 dos primeiros tópicos que a gente viu são tópicos naturais, que é a origem, como funciona, como é formado o Banco Central. Mas tem 2 tópicos que nós temos ali, 2 palavras-chave importantes para a sua prova. Veja a primeira palavra-chave, órgão executivo. Ele executa as ações financeiras no Brasil. Mas a segunda palavra-chave importante, centro do sistema financeiro do Brasil. Veja, é lá que ele centraliza os valores. Às vezes, os bancos, diariamente, recebem muito mais dinheiro, muito mais valores, aquilo que o leigo chama de dinheiro vivo, do que ele pode ter capacidade de guardar. E para onde vai esse dinheiro que, entre aspas, sobra? Essa reserva vai para o Banco Central. Isso é importante, não esqueça. Mas o próximo quadro também é muito mais importante do que esse. Todos são,
Mas o seu concurso, como ele é vasto nas exigências, a gente vai falar sobre as sedes, vamos falar sobre as representações regionais. Mais uma questão de decoreba, mais uma questão para você ser aprovado. Vem comigo, olho nesse quadro. O Banco Central está sediado em Brasília. Representações regionais também se encontram pelo país, espalhadas pelo Brasil. Em Belém, em Belo Horizonte, em Curitiba, em Fortaleza, em Porto Alegre, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. Note que normalmente o avaliador, quando ele quer fazer uma pergunta de atualidades, meio que no geral, querendo cobrar as regionais, querendo cobrar onde está a sede do Banco Central, ele pode fazer pegadinhas. Não deixe pegadinhas atingirem você. Porque veja, o coração do sistema financeiro brasileiro está em São Paulo. A gente sabe disso, Avenida Paulista e tal. O Brasil também começou, né, com sua sede federal, a administração em Salvador. Depois passou para o Rio de Janeiro. Então eles podem comentar que pode ocorrer de ter, veja, uma sede em Salvador, uma sede no Rio, uma sede em São Paulo. A única sede do Banco Central é em Brasília. Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, como eu comentei, não é bem sede, são representações regionais. Cuidado com a linguagem de prova. O avaliador quer pegar você na linguagem. Olho no quadro comigo, sinônimos para Banco Central do Brasil. Banco dos bancos, banqueiro do governo, banco emissor, gestor do sistema financeiro nacional, executor da política monetária. Veja só, não que sejam somente sinônimos, mas veja, se você conseguir memorizar essas palavras-chave, você vai conseguir ir identificando como funciona o Banco Central do Brasil. Exatamente para que ele serve. Veja, a primeira, Banco dos Bancos. Veja, todas as outras instituições bancárias pelo país precisam seguir recomendações do Banco Central, ponto. Outra importante, olha só, banqueiro do governo, ele que guarda os recursos da União. Banco emissor, ele que fabrica o papel moeda e moedas metálicas. Gestor do sistema financeiro nacional, ali que estão os técnicos para que possam fazer a gestão, opinar e executa a política monetária no Brasil, que é aquela que precisa estar sintetizada numa economia forte e pujante. E quem é que indica isso? Quem é que gera esses indicadores? O Banco Central do Brasil. Olho no próximo quadro. É de competência privativa do Banco Central executar os serviços do meio circulante, emitir papel moeda e moeda metálica nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, receber os recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias que operam no país, realizar as operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras, socorro de liquidez ou capitalização às instituições financeiras, regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. Efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos públicos federais. Exercer o controle do crédito sobre todas as suas formas. Exercer a fiscalização das instituições financeiras, punindo-as quando necessário. E autorizar o funcionamento, estabelecendo a dinâmica operacional das instituições financeiras. Veja só. Quando você encontra um conceitual, uma série de objetivos tão longo, o avaliador gosta disso. Ele adora pegar você por aqui. Por isso, vamos aos poucos, porque a gente já citou para vocês. Mas é importante colocar algumas palavras-chave que vão servir para que você seja aprovado. Vamos voltar lá ao quadro anterior, veja, executar. Então, Banco Central, trabalho de execução. Emitir é lançar, fabricar, imprimir papel, moeda, inclusive moedas metálicas, receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições. Eu falei agora há pouco, né, quando sobra dinheiro, quando o banco, quando aquela agência não tem aquela capacidade para conseguir guardar tanto papel moeda, ele envia para o Banco Central. Veja só, realizar operações de redesconto, socorro de liquidez ou capitalização. O que é isso? Muitas vezes o banco está sem liquidez. Significa que ele não tem condições agora de ter o papel moeda importante para que as pessoas possam realizar seus saques, poupança, conta salário, conta corrente. Então vem o Banco Central e socorre. É como se ele emprestasse temporariamente certos valores. Perfeito?
regula a execução de serviços de compensação. Olha o segundo quadro, efetuar como instrumento de política monetária, exercer o controle do crédito. Veja, crédito. O crédito ele é importante para quem pede, mas ele é péssimo para o país. Veja, quando há crédito demais, a baixos juros, nós temos muitas compras, muitos gastos, os consumidores vão realmente ao mercado e lançam todas essas moedas, esse papel moeda, e nós temos a inflação. Então, para que a gente possa frear a inflação, um dos trabalhos do Banco Central é tentar reduzir um pouquinho o crédito, ou manter o crédito, mas elevar os juros sobre o crédito. É uma das funções do Banco Central, sendo que nós temos mais. Exercer fiscalização das instituições financeiras. Se a instituição financeira não estiver funcionando da forma mais correta possível, tratando mal o seu cliente, e é claro que o Banco do Brasil vai atuar, o Banco Central do Brasil vai atuar. E tem mais, autorizar o funcionamento de bancos no Brasil só vai poder abrir qualquer banco aqui em território nacional se tiver autorização do Banco Central do Brasil. Perfeito? Só que tem mais, temos mais. Outras competências privativas. Privativas porque é só do Banco Central. Veja só. Estabelecer condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras privadas. Leia comigo. Veja esse quadro. Vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais. Controlar o fluxo de capitais estrangeiros, garantindo o correto funcionamento do mercado cambial, operando inclusive via ouro, moeda ou operações de crédito no exterior. E determinar via Copom a taxa de juros de referência para as operações, que até agora a taxa Selic está em 12,25%. Perfeitamente? Não esqueça disso. Dentro dos últimos quadros que a gente viu, nós vimos as competências do Banco Central, e são muitas. Estabelecer condições para o exercício dos cargos de direção nas instituições financeiras privadas. Ou seja, a instituição financeira privada precisa também ter saúde, precisa ser saudável. E muitas vezes isso depende da sua autoadministração, da sua autogestão. E o Banco Central também vai fiscalizar. Vigiar a interferência de outras empresas no mercado financeiro, controlar o fluxo de capital estrangeiro, porque a gente sabe que o processo de câmbio no Brasil, que é flutuante, ele é livre, ele depende de controle para que nós tenhamos aí uma balança comercial favorável, um equilíbrio entre importações e exportações. E isso depende muito da cotação do dólar e algumas vezes do euro, mas principalmente do dólar. E quem controla isso? O Banco Central. Outra situação, determinar via Copom quanto será a taxa Selic. Também é uma outra competência privativa do Banco Central. Anotou? Isso vai cair na sua prova, as competências do Banco Central. Só que é, claro, que existem conceitos maiores e conceitos menores que nós temos que estudar, que nós temos que memorizar. É claro que a gente viu agora algumas competências e que são privativas, mas existem alguns conceitos mais simples, como, por exemplo, quais são os objetivos do Banco Central do Brasil? Olho no quadro comigo. Zelar pela liquidez da economia. Manter as reservas internacionais, estimular a poupança, zelar pela estabilidade do sistema financeiro. Veja só, liquidez, eu falei, precisa ter dinheiro no mercado, mas não demais para evitar a inflação e não dinheiro de menos, pouco dinheiro para evitar recessão. Outro objetivo é manter reservas internacionais. É necessário, faz parte aí da nossa balança comercial, faz parte do mercado de câmbio. Estimular poupança, porque o investimento em poupança é bom para o Brasil, é bom para o governo federal, é bom para o Banco Central, é bom para o poupador e é bom para o banco em que ele está poupando. Porque esse banco ele vai ser saudável se ele tiver uma grande quantidade de valores depositados em poupança. E mais, olha só, zelar pela estabilidade do mercado financeiro, de todo o sistema financeiro. Porque se ele não estiver estável, a economia está doente. E quem traz o remédio é o Banco Central do Brasil. Não esqueçam disso. Perfeito? Só que olha só, além disso, o Banco Central também regulamenta a utilidade dos bancos.
Já que ele regulamenta os bancos, o seu funcionamento, ele traz todos esses regramentos, inclusive autorizando ou desautorizando a abertura de alguns bancos, inclusive até fiscalizando a atividade de presidentes de bancos, empresas privadas, de bancos privados, controlando também taxa de câmbio, até a taxa de juros. Ele vai lá e coloca o dedo dele. O Banco Central do Brasil também regulamenta para que serve um banco. Não é? Você tem desejo de abrir um banco? Você quer ser banqueiro? Para que serve um banco? Não é? Qual a utilidade deles? Sabemos que tem muitos, temos os mais lucrativos, os menos lucrativos, e isso faz parte da livre concorrência. Agora, vem comigo, nesse quadro nós vamos ver a utilidade dos bancos. E mais ainda, esse tema faz parte da nossa disciplina, a atualidade do mercado financeiro. Vem comigo, dá uma olhadinha nesse quadro. Utilidade dos bancos. Os bancos são imprescindíveis para o funcionamento da economia atual. A função principal dessas instituições é intermediar as transações financeiras, oferecendo serviços tanto para quem precisa de crédito, quanto para quem deseja investir seu dinheiro. É importante salientar que nesse quadro que você leu junto comigo, alguns grifos você realizou. Por quê? Porque são palavras-chave que vão auxiliar você no dia a dia. Perfeitamente? Então veja só, principalmente no seu concurso. Veja, se vai cair a utilidade dos bancos, você precisa saber algumas situações. A primeira, olha só, são imprescindíveis para o funcionamento da economia. Não tem economia, a nação não tem economia saudável se não tiver instituição bancária. Por óbvio, precisamos dos bancos. Segundo, você precisa anotar que a função principal dessas instituições é realizar transações financeiras. Isso não cabe ao Banco Central do Brasil, ele fiscaliza. Mas lá você não vai conseguir ter um talão de cheques, você não vai conseguir ter uma conta corrente. Agora, tirando isso, as outras instituições precisam fazer com que você movimente a economia, movimente seus valores, assim como os valores de empresa, microempresário, grandes e pequenos comerciantes. Funcionários públicos, governo federal, estadual, municipal, também necessitam de contas, necessitam investir. E olha só, oferece serviços, e não esqueça, não são só serviços bancários, são produtos bancários também. Para quem precisa de crédito, quanto para quem deseja investir seu dinheiro. Já se passou aquela fase da era Vargas, em que se guardava dinheiro dentro do colchão. Você precisa guardar aonde? Dentro do banco, dentro da instituição financeira. É a principal função dos bancos. Mas veja comigo o próximo quadro. Em resumo, traduzindo de uma maneira mais simples, os bancos administram grandes quantidades de dinheiro, investindo o capital de pessoas e empresas que possuem reservas, bem como emprestando dinheiro para os que precisam de crédito. Dessa forma, o capital circula entre as diferentes esferas da sociedade, possibilitando que a economia do país cresça. Veja como os bancos são muito importantes. Cuidado, eles não são relativamente importantes, eles são muito importantes. Porque veja, dentro de um país nós temos moeda corrente, nacional, moeda estrangeira. De diversos países, mas as mais fortes, a escolhida é o dólar, mas o euro também faz parte da nossa economia como um todo, em virtude da balança comercial, em virtude de exportações, em virtude de importações. Se não fossem os bancos, não teríamos onde guardar essas grandes reservas de dinheiro. Isso seria importante, isso seria importantíssimo. Só que, é claro, isso iria prejudicar a economia nacional. É por isso que pessoas, empresas, comércio, agricultores, grandes empresas de engenharia, obras públicas, até o governo federal, estadual, municipal, distrital, precisam ter um local para reservar valores. É a importância dos grandes bancos. Me recordo da história do Banco do Brasil, o primeiro banco deste país, óbvio, que foi criado em 1808 pela família real portuguesa quando esteve aqui. Recordo ainda de Dom João VI, Carlota Joaquina vindo com toda a família real para cá, fugindo de Napoleão Bonaparte, que estava invadindo Portugal àquela ocasião. Eles trouxeram toda a riqueza portuguesa que eles conseguiram recolher em seus navios e caravelas. Chegando aqui, onde guardar? Não havia nenhum palácio para o rei poder ficar, para ele poder permanecer, e foi aí que ele criou então o Banco do Brasil. Veja, a função primordial era guardar as riquezas da coroa,
Mas com o tempo, é claro, o Banco do Brasil ficou um período ali, um período em pausa, né, entre impérios e República Velha, República do Café com Leite, ele foi saneado, ele voltou a existir, e aí continua com o status de Banco do Brasil, como a gente sabe. Ele voltou a ter saúde financeira e hoje ele é o Banco dos Brasileiros. Veja esse quadro comigo. Assim, os bancos são responsáveis por oferecer produtos e serviços financeiros para todo o tipo de pessoas. Os que necessitam de crédito, encontrar serviços como empréstimos, financiamentos, cheque especial, cartão de crédito. Já quem deseja investir seu dinheiro pode contar com a caderneta de poupança, fundos de investimento e planos de previdência privada. Veja, o que fazem os bancos? Guardar seu dinheiro, aplicar seu dinheiro, inventar novas maneiras de se circular moeda sem a necessidade do papel moeda, do dinheiro vivo, como o antigo cheque, ele ainda funciona, nós sabemos que nós ainda temos o cheque especial, que carrega junto consigo um limite, que é como se fosse um financiamento automático, com os maiores juros que a gente sabe, né? O cartão de débito, o cartão de crédito, são serviços, são produtos bancários que servem para facilitar a vida das pessoas. E quando a gente viu no quadro todo o tipo de pessoas, isso inclui pessoas físicas e pessoas jurídicas. Inclusive governos recebem auxílio, não é? Por terem contas nos bancos, facilitando pagamentos, facilitando também, o banco facilita também a recepção de valores de impostos, de taxas, de tributos, de contribuições de melhoria. Veja como os bancos comerciais são extremamente importantes. É por isso, caríssimo aluno, que você precisa ter em mente a importância dos bancos, a importância do Banco Central, os objetivos do Banco Central e suas atribuições. É importante também que você reserve um espaço para que você possa estudar. Não adianta somente assistir às aulas, é necessário se realizar leitura. Leituras, anotações, grifar textos. É importantíssimo para você prestar muita atenção nas nossas aulas e, é claro, anotar aquilo que nós mais aconselhamos você. Por quê? Sabemos que a cada dia você vai estudando, vai ganhando mais conteúdo e teu sucesso que está ali, logo à frente, você vai conseguir galgar, vai conseguir alcançar. Então, desde já, foi uma satisfação enorme estar com você. Nos vemos em mais uma aula em outro momento. Tchau!